vamos entender quais são as listas de CIDs, né? E aí a gente passa sobre diversas, tá? Até mesmo neurológicas, psicológicas, dos ossos, dos músculos. E novamente, caso a sua não esteja enquadrado nessa lista, pode deixar nos comentários que a gente pode ver também, tá? Então, quem pode se aposentar por invalidez já trouxe os pressupostos, né? Ser segurado por parte do INSS, ter contribuição suficiente, ter uma incapacidade permanente. E quais são as CIDs de fato que vão dar essa possibilidade, né? De você receber o seu benefício previdenciário. Só uma ressalva antes, tá? E não é enrolando não, tá? Trazendo a informação importante para vocês mesmo. Na aposentadoria por invalidez, temos a questão da nova lei, tá? Até no último comentário da nossa última live que a gente teve na sexta-feira, eu trouxe essa informação para vocês, né? Que doenças que são irrecuperáveis e reversíveis, vocês não deveriam ser convocados para a perícia médica presencial. Bem como aquela pessoa que tem mais de 60 anos e, cumulado a isso, já tem um benefício há mais de 15 anos, também não deveriam ser convocados para a perícia médica presencial. Novamente, em razão do pente fino, em razão do INSS querer cortar gastos, essa é a finalidade da lei, é dar praticamente uma blindagem a essas pessoas em razão do tempo longo de benefício já concedido ou da idade avançada, ou até mesmo em razão da doença irrecuperável e irreversível, de, poxa, não precisar ali separar um monte de documento, não precisar de gastar às vezes com locomoção, não ter aquela angústia de, opa, será que eu vou perder meu benefício dessa vez? Será que o INSS vai achar algum errinho aqui que vai encerrar meu benefício? A lei tenta blindar isso, mas eu sempre trago para vocês, tá? Não é o que acontece na prática, infelizmente. E aí teve até um comentário de um contribuinte aqui do nosso canal, né? Que trouxe, poxa, mas aí a lei não vale de nada? Em resumo, não é isso que a gente quer trazer, né? Porque, assim, tá na lei, deveria ser levado em consideração o princípio da legalidade. Que o Estado, o governo, a autarquia tem que seguir friamente aquilo que está determinado em lei. É uma obrigação legal, mas não é incomum a gente ver situações que pessoas que estão nesses exemplos que eu trouxe para vocês serem convocadas para a perícia médica presencial. E aí o que que faz, né? Estou em capacidade permanente, tenho uma idade já superior a 60 anos, tenho um benefício já previdenciário há mais de 15 anos, fui convocado. Ah, eu não vou. Não vou, a lei está determinando, eu não vou, vou deixar negar, depois o INSS será obrigado a me restabelecer. Veja, o INSS é obrigado a restabelecer o seu benefício? Sim. O INSS é obrigado a depender da situação, se for algo muito grave, é pagado no moral? Com certeza. Agora, vocês sempre têm que lembrar em consideração que só de firma do INSS, a gente tem 2 milhões de pessoas aguardando, tá? 2 milhões. Então, ou seja, não é porque 1, 2, 3, 100, 150 lá estão reclamando que o benefício foi encerrado, que eles vão ter capacidade de analisar isso, pessoal. Muitas das vezes, se o benefício foi encerrado, o INSS só vai tomar algum tipo de atitude caso a Defensoria Pública, o Ministério Público da União faça algum tipo de reclamação. A AGU também bate de frente com o INSS. Então vocês têm que lembrar disso. Isso foi o que aconteceu com o BPC, onde eles abriram um prazo para regularização de documento. Aconteceu com vários clientes meus, inclusive. E quando abre essa possibilidade, são 30 dias para regularizar e mais ou menos uns 12 dias sem a gente apresentar absolutamente nada. O INSS encerrou o prazo de concessão de novos documentos, né, de exigência que ele tinha feito a abertura, e encerrou por si só. Aí sim a AGU foi lá e falou: opa, o INSS está errado. E aí, em razão de uma enxurrada de ações judiciais que está acontecendo, o INSS tomou um pouquinho mais de precaução. Então, se você for convocado, mesmo estando nessas situações, é sempre importante você ter documentos comprobatórios, ir de boa fé, apresentar, e caso seja negado, entra judicial, peça até mesmo dano moral, tá bom? Só essa ressalva que eu quis trazer para vocês e vamos já iniciar sobre as doenças que mais dão direito à aposentadoria e auxílio-doença. Bom dia, Paulo. Afonso Santana, muito obrigado, meu amigo, pelo seu comentário. Cid 169 por aposentadoria. Se você puder também escrever qual é o detalhamento da CID, ó, por exemplo, a CID 10, chutando, é depressão. É importante para a gente trazer um pouquinho mais de informação, tá?
porque só pela CID, pelo número correspondente, eu não vou saber de cabeça, tá? Até mesmo os médicos que atuam na área não sabem todas as CIDs, porque é uma infinidade de documentos, tá? De documentos, não, perdão, de enfermidades. Então, se você for trazer a sua CID, sempre escreva qual que é ela, tá? O código e o nome da doença também, que é importante. E se eu souber algo relevante sobre a sua doença, eu vou trazer aqui pra gente tá comunicando e tá detalhando um pouquinho melhor sobre ela também, tá? Doenças neurológicas. Doenças neurológicas são caracterizadas por alterações graves no sistema nervoso, comprometendo funções motoras, sensoriais e cognitivas. Temos algumas CIDs importantes: esclerose múltipla, CID G35. Aqui nessa lista não tem, mas a gente tem ainda o Alzheimer, que também poderia ser doenças neurológicas, que a pessoa vai se degradando, infelizmente, vai esquecendo, 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 até o ponto de não conseguir saber como comer, como respirar direito e precisa ficar totalmente acamada. E temos ainda a esclerose lateral, que é MIA, se eu não me engano, que também está mais ou menos relacionada à múltipla, né? Esclerose múltipla, só que a única alteração é que a múltipla, se eu não me engano, a pessoa pode ficar acamada e a outra a lateral ela não chega a ficar tão assim grave, mas também compromete gravemente e pode também se aposentar por invalidez. Ainda doença de Parkinson, doença do neurônio motor, neuropatia hereditária sensitiva motora e síndrome de Guillain-Barré, mais ou menos isso, tá? Essas seriam algumas doenças que dão mais possibilidades à aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque são doenças muito graves. São doenças que muitas das vezes não têm a possibilidade de recuperação. E dependendo da situação que você for encontrar, né, já descobrir a doença já está muito avançado. Então você vai ter um paliativo por um tempo e infelizmente não vai dar assim para você ter uma qualidade de vida pelo resto da sua vida suficientemente ao ponto de você não se aposentar. Agora, óbvio, só porque eu tenho essas CIDs, vai me dar direito à aposentadoria por invalidez de forma imediata? Olha, vou apresentar o INSS, nem vai me chamar para perícia. Já vou ser aposentado? Novamente, não é assim que a gente tem que levar em consideração, tá? A gente leva em consideração a CID com a sua incapacidade. Agora, mesmo que eu tenha, por exemplo, eu tenho 29 anos, descobri, Deus me livre e guarde, doença de Parkinson. Doença de Parkinson que porventura vai se manifestar, vai me dar incapacidade daqui 20 anos. Poxa, Vitor, mas essa doença de Parkinson, então você não tem direito à aposentadoria por invalidez, correto? Correto. De fato, a doença em si não vai me caracterizar neste momento a incapacidade suficiente para eu me aposentar. Porém, vocês sempre têm que lembrar daquele contraponto que eu trago para vocês. Doenças neurológicas, psiquiátricas, né? Doenças que eu tenho que usar medicamento muito forte, a própria medicação pode me causar incapacidade, tá? Isso é muito importante vocês terem um acompanhamento com um médico especialista na área, para que talvez, beleza, a doença não vai me causar incapacidade nesse momento, mas os medicamentos para retardar a evolução dessa doença e que eu, ao invés de ter algum tipo de resquício dessa doença daqui 20 anos, eu vou ter daqui 40, a incapacidade pode ser comprovada por meio do medicamento, que é obrigatório a utilização, tá? Então eu gosto de trazer esse contraponto para vocês entenderem que, beleza, não é a CID, mas às vezes o seu medicamento, às vezes a evolução da doença pode causar incapacidade. Você consegue, às vezes, a aposentadoria por invalidez pelo uso do medicamento obrigatório, como também, caso não consiga a aposentadoria por invalidez, consiga o auxílio-doença, que também vai te ajudar de forma provisoriamente. Deixa eu ver se tem um comentário de vocês para a gente dar prosseguimento. Não teve nenhum comentário, sem problema nenhum, vamos dar prosseguimento a doenças mentais e psiquiátricas. Essa é muito importante, pois, novamente, como é uma evolução da auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez, já vou aproveitar aqui para ver se tem a questão da doença. Aqui não trouxe a depressão, mas a depressão normal, em tese, a depressão que se manifestou uma única vez, tem uma CID correspondente. A depressão recorrente é aquela que se manifesta várias vezes e ela é mais fácil você conseguir a aposentadoria por invalidez, tá? Então, caso você tenha a depressão, seja uma doença que está te incapacitando há muito tempo, é importante que você faça análise com o seu psiquiatra,
se ele não modifica a sua CID para uma depressão recorrente, já que você tem uma doença a longo período, faz tratamento a um longo período e precisa de comprovar, tá? Não é apenas um laudo demonstrando isso, eu preciso de comprovar todo esse lapso temporal, que daria mais possibilidade de você receber a sua aposentadoria por invalidez, tá bom? Por quê? Obviamente, se a depressão me atingiu uma única vez e ela pode me gerar incapacidade, claro que pode. Não trata disso aqui, não estou aqui para tentar rebater isso. Mas fato é que se ela me acometeu apenas uma vez, é menos chance de, né, obviamente, daqui 2 anos, 3 anos, eu ter a depressão novamente, porque ela só me acometeu uma vez. Então, é muito mais difícil eu conseguir a aposentadoria por invalidez. Agora, se eu tenho essa depressão, eu tratei uma vez, voltou daqui 6 meses, voltou novamente depois de 7 meses, voltou depois de 1 ano. Mesmo assim, ela me acompanha de tempo em tempo, comprova-se uma recorrência da doença e, portanto, eu consigo a aposentadoria por invalidez mais fácil, tá? E aí as doenças psiquiátricas que o blog trouxe pra gente, temos a esquizofrenia, muito importante, pode ser comprovado. O uso de medicamento também é muito forte e a própria doença também te gera alucinações que você não consegue exercer nenhuma atividade, tá? Eu sei porque eu tenho alguns parentes alguns colegas e um parente que tem essa doença específica, e a gente sabe que ela tem direito sim à aposentadoria por invalidez. Transtorno afetivo bipolar também dá direito, ainda que seja mais necessário a comprovação por meio de medicamento, a comprovação por meio de psiquiátrica, né, e outros documentos complementares, tá? Porque em tese, diferentemente da esquizofrenia, o pouco conhecimento que a gente tem, tá? Porque eu não sou da área da medicina. A esquizofrenia te gera transtornos, alucinações. A afetivo bipolaridade, você em tese fica com oscilações de humor. Também pode te causar incapacidade, dificuldade de interação social, claro, pode gerar também uma dificuldade de trabalho. Porém, se fosse para considerar as duas, a esquizofrenia seria mais fácil a comprovação para fins de aposentadoria por invalidez. Agora, quer dizer que essa doença não tenha, o afetivo bipolar, não tenha direito à aposentadoria por invalidez? Não é isso. Depende muito da comprovação da sua incapacidade por meio de um laudo, por meio do seu psiquiatra e fazer o pedido diretamente ao INSS, tá bom? Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, que é basicamente uma evolução também da depressão inicial que eu trouxe para vocês, tá bom? O transtorno depressivo recorrente, perdão, não tinha visto e trouxe essa informação para vocês inicial, né? Da depressão normal à depressão recorrente. Muito mais fácil de comprovar de fato, porque novamente você vai fazer essa comprovação da recorrência da doença, tá bom? E a demência ou a doença de Alzheimer também, que eu não tinha visto aqui e foi apresentado para mim por mim no início, que é uma doença que infelizmente causa uma incapacidade praticamente total com o longo do tempo, tá? Vamos dar continuidade aqui em doenças cardiovasculares, lembrando uma informação muito importante. A doença cardiovascular, ela te dá direito ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez mais fácil. Lembrando, o auxílio-doença, você não precisa ter um tempo muito grande de contribuição, tá? Isso é importante também, porque às vezes a gente fala sobre o tempo de carência, ter 12 meses de contribuição, a depender da sua cardiopatia grave, a depender da sua enfermidade, você não precisa ter 12 meses. 2, 3, 4 contribuições no máximo, você já consegue ter o direito à sua aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. E ainda que já tenha doença pretérita antes do pagamento ao INSS. Outra informação importante: ainda que o seu laudo, o seu atestado médico não comprove a cardiopatia de forma direta, eu posso ter, por exemplo, uma diabetes que utilização de medicamento recorrente ou pela falta de cuidados com a minha alimentação pode me causar também uma cardiopatia. Eu já trouxe isso para vocês há um bom tempo atrás. Já tive 2 ou 3 clientes que seguiram essa recomendação, foram a seu médico, fizeram essa comprovação de uma doença correspondente, o uso de medicamento correspondente, o uso da evolução dessa doença que causou uma cardiopatia. Conseguimos comprovar e conseguimos o auxílio-doença e, em outro caso, a aposentadoria por invalidez, tá? Então, sempre é importante vocês entenderem toda a complexidade da comprovação, da perícia em si, da documentação da CID e da enfermidade, sempre gerando a incapacidade, que pode ser por medicamento,
Pode ser pela doença direta ou por uma doença indireta, tá bom? Vamos ver quais são as cardiopatias importantes para fins de aposentadoria por invalidez. As CIDs mais comuns são insuficiência cardíaca, CID 150, doença isquêmica crônica do coração, CID 125.5, cardiomiopatia dilatada, CID 142.0, hipertensão com insuficiência cardíaca, CID L 11.0, também importante para fins de comprovação da sua aposentadoria por invalidez. Doenças respiratórias, importante, temos doenças pulmonar obstrusiva crônica, que é CID J44, insuficiência respiratória aguda, CID J96, insuficiência respiratória crônica, CID J96.1. Lembrando, com relação a doenças respiratórias, tá? A tuberculose, você não precisa ter muito tempo de contribuição com o INSS, tá? Um mês já serve, você já consegue ter o auxílio-doença e até mesmo a aposentadoria por invalidez muito mais fácil. Dando continuidade, doenças renais, insuficiências crônicas ou estágios terminais. Doença renal crônica, estágio 5. Aqui você consegue se aposentar com total certeza e até mesmo o auxílio-doença muito mais fácil também. Doença renal crônica com diálise também é importante e doença renal não especificada. Às vezes você pode ter uma doença renal que não tem uma CID correspondente, específica. Nesse caso, seria a não especificada, tá? As doenças musculoesqueléticas, que também causam muita limitação de movimento e pode ter uma relação com a sua atividade. Se você é pedreiro, se você utiliza, faz um levantamento de peso por muito tempo do seu dia, se você faz uma atividade repetitiva, e sempre lembrando, importante, se você tem uma doença que você sabe que foi causada em razão da atividade repetitiva, que foi causada em razão da sua atividade laboral, é importante que você faça a relação dessa doença com a atividade do seu trabalho. Por quê? Porque caso você consiga estar dentro desse parâmetro de uma atividade, de um acidente de trabalho, e não necessariamente é um acidente, tá, pessoal? Eu posso ter um acidente de trabalho, uma doença em razão do trabalho, que não necessariamente algo caiu em cima da minha perna. Eu posso estar numa atividade repetitiva. E, portanto, eu consigo receber pelo código B91, que vai me dar direito ao FGTS, a contribuição por meio do FGTS que o meu empregador tem que pagar ao FGTS em meu nome e ter estabilidade quando eu volto do meu auxílio-doença, tá? Já o código B31, que é o que a gente tem normalmente, você não tem esses direitos, tá bom? Então, sempre é importante vocês terem essa relação entre a CID, a sua doença, a sua incapacidade e a sua atividade laboral. Vamos lá, artrite reumatoide, lúpus e ainda temos escoliose grave. Podemos colocar também como a nossa hérnia de disco, tá? E o bico de papagaio também são uns que eu vejo muito recorrentemente. Doenças oncológicas, pessoal. Doenças oncológicas são basicamente de forma direta para vocês, é o nosso câncer, tá? E para mulheres, câncer de ovário do útero, temos câncer de mama. Para homens, temos testículo, tá? Então, assim, são doenças graves, acometem diversos milhares de brasileiros por ano. É muito importante também já fazer uma reflexão aqui, que a gente faça os preventivos, tanto homem quanto mulheres, tá? É importante para que não precise receber o seu benefício em razão dessa doença, né? Outras doenças como hernia de disco, artrose, a gente sabe que em razão da idade, o avanço da idade, né, graças a Deus, envelhecer é uma dádiva, né, vai acometendo, querendo ou não. Agora, doenças como essa a gente pode evitar, a gente pode fazer nossa análise prévia e não precisar de passar por um tratamento que é muito grave e causa muitas sequelas, tá bom? Quais são as doenças que mais dão direito? Como eu disse, mama, de cólon, do pulmão, de pele, ainda que não gere tanta incapacidade, né? Não sei que esteja numa situação muito mais grave, o de pele também te dá direito. Não é porque ela é mais simplesinha que ela não vai te dar direito, porque, novamente, às vezes você não vai ter a incapacidade em razão da doença em si, mas sim pelo tratamento dela. É exatamente isso que acontece com o câncer. Às vezes a pessoa tem um câncer
ali há 6 anos, há 8 anos e nunca sentiu nada. Vai fazer o tratamento para você ver. Com radioterapia, com quimioterapia, meu amigo, a pessoa assim, ela perde muitas forças, fica totalmente incapacitado. Então, novamente, a mesma relação que vocês têm que ter quando a gente vai fazer o pedido de auxílio-doença por uma outra doença que a gente possa ter, e o medicamento é que causa a incapacidade, entende? Aqui, o câncer é a mesma coisa, não é a doença em si que te dá o direito, é em razão da incapacidade, em razão do seu tratamento. As outras doenças que você possa fazer o pedido é a mesma situação, tá bom? Sempre importante vocês lembrarem. E quais as CIDs que dão direito ao auxílio-doença? Vou ler de forma direta aqui para vocês e nós vamos para como a gente pode fazer o pedido, tá? Asma grave, hernia de disco na lombar, acidente vascular cerebral, neoplasia maligna de próstata, episódio depressivo grave, diabetes tipo 1, dor lombar crônica, doenças pulmonar obstrusiva crônica e fratura grave. Lembrando, os que eu li para vocês, que seriam para aposentadoria por invalidez, dá direito ao auxílio-doença? Com certeza. Os que são para auxílio-doença, pode me dar direito à aposentadoria por invalidez? Com total certeza. Sempre o que vai determinar não é a CID, não é o nome da doença, é a incapacidade, se ela é total transitoriamente ou se ela é total permanentemente. Só um adendo para a gente já chegar na parte final e ver se tem alguma dúvida de vocês, tá? O fato de eu ter tido uma doença que era total, passou, recebi meu auxílio-doença, mas ficou com sequelas. Não vai me dar direito ao auxílio-doença novamente, porque eu já estou melhorzinho, estou uns 80%, e não me dá direito à aposentadoria por invalidez. Portanto, o que eu consigo é o auxílio-acidente, que é um complemento da minha renda em razão das sequelas que eu tive, da limitação que eu tive da minha doença ou do meu acidente, entende? Então, sempre lembrando, o auxílio-doença, eu não posso exercer nenhuma atividade laboral, nenhuma. Não posso trabalhar de bico, não posso vender produto da Shopee, não posso ter um trabalho aqui online, tá? Receber online, porque se ficar comprovado essa recorrência de recebimento, seja por pessoa física ou por pessoa jurídica, né, que você está recebendo no seu banco, o INSS tem cruzamento de dados, tá? Vocês vão perder o benefício previdenciário de vocês. Agora, se você passou por um período de auxílio-doença, estava lá incapacitado, melhorou, tá uns 80, 70%, quer voltar a exercer atividade, mas tem uma limitação ainda, você pode fazer o pedido de auxílio-acidente, que te dá um complemento. Você pode exercer 3, 4, 5 atividades remuneradas, não importa, tá? Você pode exercer atividade sim e vai receber um chorinho do INSS, pelo tempo que for necessário. Agora, lembrando, Vitor, eu tenho uma doença, recebi auxílio-doença, quis me aposentar por invalidez, mas antes de me aposentar por invalidez, eu recebi auxílio-acidente. Eu posso acumular o auxílio-acidente, que é um chorinho, com a aposentadoria por invalidez? Não posso, mas tem uma ressalva. Eu consigo ser for em razão de doenças diferentes, tá? E em períodos diferentes. Então, se eu tive, por exemplo, aqui chutando um acidente de moto, poquei meu joelho, tá? Não sei uma CID referente a doenças do joelho, não, tá? Mas poquei o joelho, tô totalmente incapacitado. Recebi meu auxílio-doença, fiz alguma fisioterapia, voltei ilimitado. Voltei com 60% só. Né? Então, ou seja, 40% me deu direito ao auxílio-acidente. Auxílio-acidente, continuei recebendo, beleza, perfeito. Lá na frente, infelizmente, eu descobri Alzheimer. Alzheimer vai me gerar incapacidade permanentemente. Então, eu posso me aposentar por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez de uma CID do Alzheimer está relacionada ao auxílio acidente que eu fiz o pedido para a doença que eu tive no meu joelho? Não tem uma relação direta. Portanto, eu posso acumular os dois pedidos sim, eu posso receber os dois pedidos sim. Muita gente não sabe disso e, infelizmente, perde um dinheirinho a mais que poderia receber de aposentadoria por invalidez. Por isso que eu sempre peço a vocês para curtir o canal, para curtir aqui o vídeo, essa interação que a gente está tendo diariamente. Peço, inclusive, que vocês sigam o canal, que compartilhem e que sempre deixem a curtida e o comentário de vocês, tá? É muito importante. Vocês não ajudam apenas a mim, ajudam porventura uma outra pessoa, um colega que está passando por uma situação dessa e você
tem a informação todos os dias aqui com a gente e não compartilha, tá bom? Então, você consegue fazer isso, mas sempre lembrando, tá? Importante olhar suas doenças, olhar o tempo da doença, olhar o requisito do período correspondente, tá bom? Então, se precisarem também, tem os nossos canais de atendimento na descrição, só entrar em contato. Ou se você já tiver um advogado, entre em contato com ele e pergunte se você consegue ou não. Como eu consigo agora para a gente finalizar, pessoal, e deixa eu só ver se tem alguma dúvida de vocês. Temos várias dúvidas, tá? Vou ler aqui algumas para vocês. E a gente vai finalizar com como eu consigo fazer o pedido de aposentadoria ou auxílio doença. Deixa eu ver aqui primeiro quais são as dúvidas. Val Castro, doutor, quais são as CIDs? Eu tenho limitação em caminhar, artrose nos joelhos, tomo infiltração direto nos joelhos, manguito roteador, rompimento, fiz cirurgia, rompeu de novo, cirurgia de mão esquerda, fiquei com sequelas. Sequelas, te dá direito ao quê? Como eu expliquei a vocês, auxílio doença, ou no caso, caso você não esteja totalmente incapacitado neste momento, você consegue o auxílio acidente, tá bom? Tem o hernia de disco, lombar, cervical, bico de papagaio, todos estes te dão direito à aposentadoria por invalidez, tá bom? Não te dá limitação, tá? Perdão, te dá limitação, você consegue a aposentadoria por invalidez, ou se for transitoriamente, consegue o auxílio doença. Amarildo Moraes, o som da sua fala está baixo. Perdão, tá? Se tiver baixo, pessoal, pode escrever aqui também, que eu vou tentar aumentar, tem que mexer no sistema de som. Mas para a próxima live de amanhã, já prometo a vocês que não vai estar baixo, tá? Vou melhorar e vou trazer para vocês já no jeito, para não ter nenhuma dúvida, não ficar com esse som muito baixo. Peço perdão a vocês, tá bom? Dando continuidade à dúvida do Val e pergunta: o médico pediu para fazer cirurgia da coluna cervical, C5 e C6, e fazer no manguito roteador de novo. Tenho 28 anos e carteira... 28 anos e 6 meses de carteira assinada, 2 anos e 6 meses afastado do trabalho. Perfeito. Você consegue tanto fazer o pedido de auxílio, aposentadoria por invalidez, ou caso ainda, é importante vocês saberem isso, tá? Tem algumas doenças, algumas incapacidades que te dão o direito a receber por uma aposentadoria especial, tá? Que é da pessoa com deficiência. A gente tem que fazer a diferenciação entre a aposentadoria por invalidez com a aposentadoria da pessoa com deficiência. A aposentadoria da pessoa com deficiência te dá direito dependendo da sua limitação, da sua doença, se ela for leve, moderada ou grave, a precisar de menos tempo de contribuição. Então, esses 26 anos e 6 meses de carteira assinada, você já consegue, talvez, tá? Tem que analisar documentos, tem que ver a sua CIDS correspondente, talvez você já consiga se aposentar sem precisar de ter lá seus 30, 35, 40 anos de contribuição, tá? É importante você consultar um advogado para que ele analise todo o seu tempo de contribuição, ele analise toda a sua doença, porque talvez, novamente, você já pode ter direito a se aposentar, não por invalidez, pela aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Tem diferenciação. De grosso modo, só para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento, isso está muito relacionado à surdez ou à pessoa que tem uma limitação de visão, tá? Eu tenho vários clientes nesse sentido. Pessoa que é totalmente surda, ela pode se aposentar muito mais fácil pela especial e não pela invalidez. Recebe muito mais, precisa ter menos tempo de contribuição e consegue mais fácil. E com relação à sua situação ainda, Val, que você exerce atividade de motorista de ônibus, essas limitações podem ser tanto em razão da atividade repetitiva, tá? De ficar sentado, numa situação desgastante, de ter pouco tempo ali de esticar a coluna, de ter, né, de ajustar a sua postura, e portanto você poderia ter esse direito, como eu disse para você lá no início do vídeo, do tempo de contribuição, né, perdão, do FGTS ser pago pelo seu empregador, bem como a garantia de segurado, né, de que sua empresa não pode te mandar embora, tá? Bem como consegue se aposentar numa situação como essa que eu te disse, da aposentadoria especial, tá? Dando continuidade, pessoal, novamente, com relação ao som, peço desculpa, vou ajustar para o próximo vídeo para ele não ficar baixo desse jeito, tá? Se mais algumas pessoas estiverem tendo essa dificuldade de escutar, pode escrever no comentário, tá?
Não fiquem preocupados que, não vou fazer nenhuma crítica, que o advogado não gosta. Gosto muito, gosto que vocês tragam novamente para ter sempre uma live melhor para gente, tá? Pra vocês me escutarem direito, ter uma qualidade de imagem melhor, para a gente poder ter essa interação muito bacana. Inicialmente, inclusive, eu tinha até deixado um lapso temporal aí de uns 30 segundos de delay, que a gente chama, né? Ou seja, eu passo a informação, vai chegar 30 segundos atrasado para vocês. Isso faz para que seja melhor a qualidade. Eu até tentei tirar para que vocês não tenham esse delay. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando ao vivo aqui, vocês estejam ouvindo, para que a qualidade fique boa e que vocês consigam me escutar ao mesmo tempo e eu consiga responder as dúvidas também, tá? Então, novamente, pode criticar, pode trazer informação pertinente, o que tiver ruim pode trazer que a gente vai melhorar para vocês, tá? Para novamente a gente estar aqui todos os dias de manhã cedo trazendo informações claras e concisas para vocês. Pretendo, inclusive, na sexta-feira, reunir todas as dúvidas e fazer um vídeo exclusivo, único, direto. Então, novamente, escreva as dúvidas aqui nesse vídeo ou em outros vídeos aqui do canal. Será um prazer trazer para vocês. Como a gente solicita auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Simples, mas por ser simples, eu vou trazer também para vocês. Vamos lá. A aposentadoria e auxílio-doença, em ambos os casos, vocês precisam de advogado ou não? Não precisam de advogados, tá? Vocês podem fazer simples e diretamente no sistema do meu INSS. Temos tutorial de como faz isso aqui no canal, só você pesquisar, tem até uma playlist específica para isso. Se você entra no sistema do meu INSS, já está ali, já sabe quais os documentos vai apresentar, quais são os pressupostos, sabe como pedir certinho, você não precisa de advogado, ainda que eu recomende você ter um advogado, pois só a gente que estudou por muito tempo, temos tempo de especialização e vários anos na área, com vários clientes no Brasil inteiro, falam por mim, tá? Não falam por outros advogados. Sempre é bom você consultar qual advogado que você está entrando em contato. A gente sabe onde pedir, quais são os macetezinhos que o INSS pode utilizar e quais são os meios de comprovação, tá bom? Mas de qualquer forma, a gente consegue fazer pelo sistema do meu INSS, apresentando a sua incapacidade, apresentando sua carteira de trabalho, o seu CNIS, a sua identidade, o seu CPF, o seu comprovante de residência e comprovando todo o lapso temporal da sua enfermidade, com a incapacidade, com a sua atividade laboral, seja para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou até mesmo auxílio-acidente. Caso você faça esse pedido no meu INSS, tem que ficar atento às notificações do INSS para exigências de documento, tá? Apresentação de documento ou até mesmo para marcações de perícias, pois o INSS pode marcar perícias no sistema do meu INSS e te notificar. Então, se você não estiver acompanhando, você pode perder essa notificação, passar os prazos de 30 dias para você marcar ou para ir na sua perícia. E aí, meus amigos, perdi a data da perícia. Eu consigo entrar judicial e cobrar essa ação judicial, o período do meu benefício, passar pela perícia judicial? Em regra, a ação judicial só é possível a partir do momento em que a gente deu oportunidade ao INSS e o INSS negou. O fato do INSS ter marcado uma perícia ou pedido exigência de documento para que a gente apresentasse e eu não apresentar, não é uma negativa. A negativa foi por ausência minha, foi por culpa minha. E, portanto, na ação judicial, o juiz provavelmente vai indeferir nossa petição inicial. Então, nunca perca documentos. Nunca perca uma perícia, mesmo se for naquela situação que eu trouxe para vocês inicial. Poxa, Vitor, tenho mais de 60 anos, tenho mais de 15 anos de benefício previdenciário e estou aposentado com uma doença permanente, incapacitante e não reversível. Fui convocado, não vou. Não posso ir, a lei diz que eu não deveria ser convocado. Não vou. Entende? Olha a dificuldade. Nesse caso, obviamente, que é um pouquinho diferente, por quê? Porque você não deveria ser convocado. Então, o juiz, a depender do bom senso dele, ele pode enxergar que, beleza, Vitor, não foi negado ao INSS porque, de fato, ele não constatou sua incapacidade. Foi negado porque você não foi. Porém, você nem deveria ter ido. Mas, fora desse esboço, se for uma situação normal, sempre atente-se às notificações do INSS, às exigências do INSS e às perícias do INSS, tá bom? Então, você pode fazer tanto pelo sistema do meu INSS, com todos esses pressupostos, como também pelo número 135, mesmo que eu não recomende, porque o 135 vocês não vão ter um documento comprovando quando vocês pediram, de que forma vocês pediram,
sabe, ali impresso na sua mão para você demonstrar, caso amanhã ou depois você achando que tá o seu benefício rolando e o INSS fala, não, não tem nenhum benefício aqui, tá? Então é importante vocês terem esse documento em mãos. Então, pelo sistema do meu INSS, pelo 135 ou na agência presencial. Se a gente fosse fazer um ranking aqui de qual é o melhor, o sistema do meu INSS disparado, tá? Ainda que amanhã eu vou trazer um vídeo ao vivo para vocês que o TCU está pedindo algumas informações, algumas exigências por parte do INSS no sistema do meu INSS que vai mudar nessa semana ainda, tá? Então não perca esse ao vivo de amanhã cedo aqui comigo. Se inscreva e ative as notificações. Se eu fosse ranquear, então, o sistema do meu INSS muito melhor, tem comprovante, tem como ter na tela do meu telefone, muito mais fácil, prático e direto. Sistema da agência do INSS seria razoável, porque tem como eu estar presencial, tem como eu gravar, filmar, tirar uma foto, caso seja necessário. E o sistema do 135, disparado mais um ruim, na minha opinião. Você espera muito tempo, não vai ter comprovante nenhum, e amanhã ou depois você pode ter algum empecilho do seu pedido, tá bom? Pessoal, trouxe as informações mais importantes de hoje. Quero trazer aqui informação aqui para vocês também. Qualquer dúvida, pode escrever. Com relação ao nosso áudio, a gente vai melhorar. Quero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Muito importante ter vocês aqui com a gente. Vou encerrar aqui o vídeo por hoje. Fomos 42 minutos de interação. Tô gostando, tá? Cada dia mais tá tendo aqui pessoas com a gente. Tá tendo interação. Isso que eu quero mesmo, que vocês estejam aqui comigo todos os dias, dando informações, trazendo opiniões, trazendo críticas 100% muito bem-vindas, tá bom? Peço que o Pai do Céu possa abençoar todos vocês, que todos tenhamos uma semana abençoada, que o Pai do Céu possa abençoar a nossa vida, nossa mesa, que nada falte na nossa vida e na nossa mesa, que todos aqueles que têm algum tipo de enfermidade possam conseguir a cura o mais breve possível e sair desse auxílio-doença, sair dessa aposentadoria por invalidez, que não são das melhores opções, tá? Essa reflexão de todos vocês para que a gente faça a oração, independentemente de qual seja a sua religião, para aquele coleguinha que a gente passa na rua e às vezes está numa situação de vulnerabilidade social, né? Se a gente puder e nosso coração ser tocado, que a gente possa contribuir, né? Estamos chegando perto já, sim, perto entre aspas, né? Estamos na metade do ano, mas daqui a pouco também os Correios vai abrir aquele sistema do Natal Solidário, tá? Que são crianças vulneráveis que fazem cartinhas, pedindo coisas básicas, pessoal. Às vezes um queijo que vê e nunca pôde comer, um biscoitinho, uma roupa. Então, assim, se em algum momento a gente puder, também peço que vocês façam essa reflexão. Todo ano eu tento fazer isso, e esse ano, se Deus quiser, eu quero fazer juntar uns 3, 4 cartinhas dessa e fazer também, mesmo que seja para pessoas de longe que eu nunca nem vi na vida, mas sempre trazer essa ajuda ao outro é muito importante, tá bom? Mesmo que não seja da nossa família, do nosso dia a dia, tá? Sempre muito importante a gente fazer essa análise, tá bom? Pessoal, agradeço imensamente. Vou fechar aqui a live, 11 horas já praticamente, e vou gravar um vídeo ainda para postar hoje à tarde, tá? Então se inscreva no nosso canal e esteja aqui com a gente todos os dias. Me chamo Vitor Lotaro, te espero no próximo vídeo.